Joelson, toda essa polêmica começou cerca de um ano atrás, porque lá no Ceará os vaqueiros tentaram aprovar uma lei que regulamentasse a vaquejada, mas o Ministério Público daquele estado entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que a lei fere direitos ambientais e por isso seria considerada inconstitucional. As partes envolvidas, então, recorreram a instâncias superiores até chegar ao Supremo Tribunal Federal, que, por fim, decidiu que realmente a lei seria inconstitucional. Aqui no Piauí, inclusive, há uma situação bem semelhante, porque o Ministério Público também entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, mas que até hoje ainda não foi julgada. O que aconteceu ontem, então, é que o Senado aprovou essa proposta de emenda constitucional, que coloca que os animais podem, sim, ser utilizados em práticas esportivas e culturais, desde que sejam estabelecidas regras que limitem o uso de animais, inclusive colocando regras para que se assegure o bem-estar, por exemplo, o uso de equipamentos que protejam esses animais, também o número de vezes que ele pode correr por prova. Foi uma vitória para vaqueiros de todo o país, inclusive aqui no Piauí, por isso a gente conversou com o presidente da Associação de Vaqueiros do Estado, o Ravi Lages. Vamos ver o que é que ele disse. Assim, a gente já esperava essa decisão do Senado, porque os políticos conhecem a fundo o Brasil e principalmente os políticos nordestinos conhecem a fundo o Nordeste, sabendo da importância da vaquejada na economia do Nordeste. Então a gente já tinha uma ideia que seria essa votação. Já vinha tendo uma nova regulamentação e esse ano melhorou essas regras, pensando ainda mais no bem-estar animal. Inclusive a gente teve aqui no Piauí o Congresso, formando profissionais de bem-estar, formando o juiz de bem-estar animal, que hoje é uma profissão nova na vaquejada. Esse juiz é um veterinário ou zootecnista que vai ficar ao final da pista analisando cada animal que se apresentar. A punição do atleta que vier a causar maus-tratos animal é a desclassificação da prova e pode até ser expulso ou suspenso de participar de eventos. O Ravi disse, inclusive, que nunca a vaquejada foi de fato suspensa, que acontece em cerca de 3 mil grandes eventos em todo o Brasil, mas que o número, se a gente for contabilizar também as pequenas vaquejadas, é cerca de 10 vezes maior. A gente vai conversar aqui com o conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil no Piauí, o Thiago Vale, que ele explica que foi aprovada a PEC no Senado, agora ela vai para a Câmara de Deputados. É esse o caminho. Boa tarde. Boa tarde. De início eu quero dizer que o Senado ontem ele aprovou, nas duas votações, que são necessárias duas votações na casa, a emenda constitucional número 50, a proposta de emenda constitucional número 50, que ela afirma que a prática de esportes que utilizem animais, desde que o esporte faça parte do patrimônio cultural do povo brasileiro e que não prejudique o mal-estar dos animais, ela aprovando dessa forma, ela torna essa prática viável. Isso tudo veio, essa celeuma toda, essa discussão toda, como você já afirmou, ela surge após a ação declaratória de constitucionalidade que foi proposta pelo Ministério Público cearense contra uma lei do Ceará. O STF tinha considerado apenas a lei cearense como inconstitucional. Não houve a proibição da vaquejada no estado do Piauí. E hoje o Senado, ele reconhece que a vaquejada faz parte do patrimônio cultural do povo brasileiro e aprovou essa emenda à Constituição. Foi aprovada nas duas votações. Agora segue para a Câmara dos Deputados para ser aprovada também em duas votações. Caso seja aprovada, modifica a Constituição Federal, o seu artigo 255, que não constitui crime ambiental a prática desse esporte, desde que seja respeitado o bem-estar dos animais. Inclusive a PEC, se for aprovada também agora na Câmara de Deputados, não precisa sequer da sanção do presidente Michel Temer. Porque a PEC, ela vem do poder reformador. Basta as duas votações nas duas casas e as duas mesas das duas casas, elas sancionam a emenda à Constituição e passaria a modificar a Constituição, como eu já afirmei, no artigo 255. Qual é o entendimento também da Ordem dos Advogados? Corrobora já essa decisão e essa proposta já aprovada no Senado? A Ordem dos Advogados do Brasil, ela sempre está atenta ao que está acontecendo com o povo brasileiro, no Estado brasileiro. Logo depois que o STF considerou inconstitucional a lei cearense, houve uma reunião do Conselho Pleno e o Conselho Pleno decidiu que a vaquejada faz parte do patrimônio cultural do povo brasileiro, desde que se respeite o bem-estar dos animais. O que a OAB decidiu em votação, que o Conselho Pleno decidiu, é algo muito parecido com o que está sendo discutido agora nas duas casas representantes do povo brasileiro.
Muito obrigada pelas informações. É isso, Joelson. A gente espera, então, que, de fato, os direitos dos animais também sejam respeitados, que todo mundo possa aproveitar essa prática considerada cultural e esportiva. Eu volto com você.